Aleluia. Meus amados, ainda de pé, convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 5, versículo 2. Jó 5, 2 diz assim: porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Eu vou repetir. Jó 5, versículo 2. Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Palavra do Senhor, damos todos. Poder sentar. Foi morto
Amém, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. E a nossa vida é para te adorar, Pai. Recebe nesta noite, Senhor, o nosso culto a ti, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso melhor nesta noite, Pai. Que nós possamos continuar nos encher com a tua presença, Pai. Que a tua presença ela continue sendo palpável em nós durante toda a noite, Senhor. Que o teu Espírito Santo ele faça o que deseja no nosso meio, Pai. E que o Senhor use a minha vida, Senhor, de acordo com a tua vontade. Que eu diminua e desapareça e que o Senhor apareça através de mim. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Depois desse momento de louvor, né, a gente acha que não precisa de mais nada, né? E o Senhor tem falado muito isso ao meu coração, porque muitas vezes a gente acredita que chega na igreja e o momento que mais importa é o momento da palavra, né? O momento que a gente vai sentar e vai ouvir a palavra. E o culto a Deus não é apenas isso. Isso é apenas uma parte do culto a Deus. Na verdade, a gente vem aqui para cultuar Ele, para adorar Ele. Então, desde o momento que a gente entra aqui, e a gente tem um momento de oração, tem um momento de louvor, tem um momento da palavra, um momento de dízimo, de abraço da paz. Todos esses momentos nós estamos cultuando ao Senhor. Né? E Deus ele tem falado muito ao meu coração sobre isso, né? Que estamos aqui para adorá-lo e cultuá-lo. Não apenas para sentar e ouvir a palavra de Deus. Então, que a gente possa sempre chegar aqui com esse coração, né, desejoso a entregar ao Senhor a nossa melhor parte, né? Tudo aquilo que a gente tem de melhor para Ele, como foi cantado aqui, né? Que a gente derrame sempre o melhor nos pés do Senhor, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Nós estamos vivendo, né, uma série que fala sobre a cura dos ressentimentos, que fala sobre relacionamentos. E hoje a gente está indo para a nossa 9ª palavra, né, dessa série. E a gente já falou aqui, né, sobre o alvo da vida, sobre o poder da paciência, o melhor dos outros, gerando a rivalidade, destronando o ego, a cultura do respeito, controlando a ira, a morte da inveja. E hoje vamos falar sobre a cura dos ressentimentos. Como Paulo leu aqui, né, na Bíblia dele, lá em Jó 5:2, eu vou ler a minha Bíblia ela é a Nova Versão atualizada, e a minha ela diz assim: Jó 5:2, ela diz: o ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. O ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Jó 36:13 diz também: os que têm o coração ímpio guardam ressentimentos. Vejam, os que têm o coração ímpio guardam ressentimentos. Não somos ímpios, somos filhos de Deus, então precisamos ser curados também nessa área da nossa vida. A forma como você e eu, né, a forma como lidamos com as feridas vai definir a nossa vida, né, determinar a nossa felicidade, o nosso futuro, a forma como lidamos com o que acontece na nossa vida. Se você reage de forma correta, a ferida, ela lhe transforma em ressentimento. Se você age de uma maneira correta aquilo que fizeram a você, se você corresponde de uma maneira grossa, se você guarda aquilo no seu coração, esse ressentimento ele vai se tornar uma ferida dentro de você. E essa ferida, certamente, ela vai lhe levar a adoecer, né? Ela vai lhe levar a uma morte espiritual. Se você ficar ligado e alimentando as suas feridas, elas se tornam ressentimentos. Se você reprime a sua dor, elas se tornam raiva. Ressentimento é o grande inimigo dos relacionamentos.
Destrói todos os tipos de relacionamentos. Se você guarda um ressentimento dentro do seu coração, você destrói todo tipo de relacionamento que você possa ter. A boa notícia é que você pode ficar curado do ressentimento. Eu, você, podemos ficar curados desse ressentimento. Lá em 1 Coríntios 13:5 diz: o amor não se ressente do mal. O amor não se ressente do mal. Hoje, eu quero chamar a atenção de vocês para a história de Jó. A gente já falou um pouco sobre a história de Jó em outro tempo, mas vamos tratar de outra maneira hoje. Né? Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó teve todas as razões do mundo para ficar ressentido. Ele tinha todo o direito do mundo para ficar ressentido. Ele era um dos homens mais ricos do seu tempo, se não o mais rico. Mas um dia ele perdeu tudo. Ele foi à falência, perdeu todas as suas propriedades. Todos os seus filhos foram mortos. Sua esposa se voltou contra ele. Ficou com uma doença terrível, extremamente dolorosa na sua pele. E quando seus amigos o visitaram, em vez de acalentarem, eles foram extremamente grossos com ele. E disseram que a culpa era de Jó. Que a culpa de tudo que ele tinha vivido e de tudo que ele estava passando era dele. Ele era o culpado. Não havia nada de bom nisso. Não havia nada de legal em seus amigos ter falado isso para ele. Então ele tinha toda a razão do mundo para ficar chateado com aqueles amigos. Para não querer mais saber deles. Para não querer mais ver eles, nem pensar na existência deles. Mas diferente disso, Jó orou pela vida deles e os perdoou. Independente da dor que eu e você tenha passado, Deus pode fazer diferente. Independente dos nossos traumas, independente das nossas feridas, independente de tudo aquilo que a gente já viveu, Deus pode escrever uma nova história para mim e para você. Você não precisa ficar guardando ressentimentos no seu coração. Deus, ele mudou totalmente a história de Jó. E ele restituiu Jó em dobro por tudo aquilo que ele tinha. Porque Jó decidiu não guardar o ressentimento em seu coração. Jó decidiu não andar arrastando a dor do ressentimento, a dor da mágoa, da angústia, da solidão. Jó decidiu se levantar e abrir o seu coração para o seu Senhor. E eu queria que a gente pensasse o que causa os ressentimentos em nossa vida. O que pode causar esse ressentimento que tanto dói, que tanto nos mata, que tanto nos fere, que tira a nossa alegria, que rouba a nossa paz? Quais são as coisas que acontecem no nosso dia a dia que pode nos roubar a nossa paz e deixar o nosso coração ressentido? A primeira, o que as pessoas pensam de nós. O que as pessoas pensam de nós podem nos deixar ressentidos. Pode trazer ressentimento ao nosso coração. Jó 19:5 diz: vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado. Você pode se ferir sem que haja alguém dizendo coisa desagradável sobre você? Será que você consegue se ferir sem que ninguém diga nada desagradável sobre você? Sim, pode. Você já se sentiu rejeitado quando nada foi feito para você se sentir assim? Será que alguma vez a gente não já se sentiu rejeitado simplesmente quando ninguém fez nada por nós? Sim. Às vezes é pelo jeito como as pessoas nos olham, ou simplesmente pela falta do olhar, ou simplesmente por sermos negados, simplesmente por uma pessoa passar por nós e parece que somos invisíveis e ela não nos enxerga. Muitas vezes, na nossa infância, tentamos fazer tudo para os nossos pais e nada do que fazíamos era suficiente. Ou do que fazemos, nada parece ser suficiente. E aí,
parece que eles não percebem você. Parece que as pessoas na igreja não percebem você, que o seu marido, a sua esposa não percebe o seu esforço. Simplesmente eles não estão fazendo nada, nem com você e nem por você. Mas isso também traz um ressentimento ao nosso coração. Porque as pessoas fingem que você não existe. Ou achar que nada do que você faça é importante, faz você guardar ressentimento no seu coração. Muitas vezes achamos que não. Achamos que isso não acontece. Que besteira. Que besteira, eu cresci, eu sou adulta, eu passei por isso com meu pai. Nada do que eu fazia era suficiente. Que besteira, mas agora eu sou adulta, eu cresci, eu vivo outra vida. Não é besteira. Dentro de você, certamente, existe um ressentimento a ser curado. O que o ressentimento também pode causar em nós, o que as pessoas falam de nós, o que as pessoas falam sobre a nossa pessoa, o que as pessoas dizem sobre nós também pode causar ressentimentos em nosso coração. Também pode causar feridas na nossa alma. Jó 12:5 diz: os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão a cair. As palavras das pessoas podem nos ferir? Sim, com certeza. Se eu der a você um tempo para você pensar em todas as palavras que você já ouviu, não vou nem dizer durante toda a sua vida, mas nessa semana, no dia de hoje, todas as palavras que foram ditas a você, se eu lhe der um tempo para você pensar sobre isso, você vai entender que em algum momento do seu dia, da sua semana, você se magoou e ficou ressentida com alguém. Os rótulos que colocaram em nós e continuam colocando, trazem ressentimentos à nossa alma. Vivemos carregando ressentimentos durante anos da nossa vida. E muitas vezes não entendemos porque passamos por tantos altos e baixos na nossa vida. Porque tantos momentos de alegria e no mesmo dia, muitas vezes, de angústia e tristeza. Porque existem coisas dentro de nós a serem tratadas. Porque derramaram palavras sobre nossa vida que nos feriram, que nos machucaram. E nós vamos carregando isso por toda a nossa vida. O que as pessoas fazem conosco também nos faz guardar ressentimento dos nossos corações. Jó 19:19 diz: as pessoas que eu mais estimo estão contra mim. As pessoas que convivem conosco. As pessoas que vivem ao nosso lado praticam muitas vezes abusos físicos, emocionais, abusos espirituais. Estamos vivendo numa sociedade totalmente abusiva, onde as pessoas acham que podem dizer o que quiser na sua cara e fazer o que quiser com você. E está tudo bem. Porque eu sou verdadeiro e eu digo o que eu penso. E nós vamos nos alimentando disso. Jó disse: aqueles que eu mais amo, as pessoas que eu mais estimo estão contra mim. O local onde mais vamos carregar ressentimentos não é no nosso trabalho. Não é na nossa escola, não é na nossa faculdade, é no nosso lar. É na nossa casa, é no meio dos nossos parentes, é no meio dos nossos amigos mais íntimos. O lugar onde mais vamos ser feridos e mais onde vamos guardar ressentimentos na nossa alma é no meio da nossa parentela. Mas também é o lugar onde vamos aprender a amar e perdoar. É o lugar onde vai mais ser praticado o amor e o perdão. Porque se o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho lhe magoou, lhe machucou, você fica um dia,
2, triste, chateado. Mas logo em seguida, você perdoa. Você continua. Porque você ama. E o amor, ele tudo suporta. E deveria ser o mesmo entre os nossos amigos, entre os nossos irmãos, porque afinal de contas, nós somos uma grande família. E por que não? E por que não tratamos dessa maneira? E por que quando o nosso amigo, o nosso irmão, nos fere, nos machuca, nos maltrata, pisa no nosso pé, a gente guarda aquele ressentimento no nosso coração? E a gente alimenta. E a gente começa a odiar aquela pessoa. Se somos famílias, se somos um só corpo, se a palavra diz que um amigo, muitas vezes, ele é melhor do que um irmão de sangue, que existem amigos mais chegados que irmãos, precisamos aprender a perdoar, precisamos aprender a amar. E quais os problemas que os ressentimentos causam em nossa vida? O ressentimento, ele é irracional. Quando as pessoas nos ferem, a forma normal de reação é ficarmos ressentidos. Essa é a forma natural, mas não é a forma correta. Ficar ressentido e magoado, certamente, traz mais mal do que bem às nossas vidas. Fazem mais mal do que bem aos nossos corações. O ressentimento, ele não faz sentido nenhum. Ele é ilógico. Sem motivo. Não vale o esforço de ficar amargurado. Não vale o esforço de ficar sentindo culpa, de ficar sentindo dor. Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Jó 5:2. Eclesiastes 7:9 diz: é tolice alimentar o ódio. Não faz sentido. Porque você não pode mudar o que aconteceu. Você não pode mudar o seu passado. Você não vai corrigir as coisas que fizeram contra você. Você pode mudar o seu presente, o seu futuro, daqui por diante. Mesmo que você tenha ficado doído, ressentido, não adianta guardar esse ódio. É tolice. A palavra diz que não faz sentido. Quem aqui nunca fez uma coisa tola quando lhe magoaram? Quando você ficou com muita raiva de uma pessoa? Quem aqui nunca disse, ele vai ver uma coisa. Mas eu vou pegar ela. Mas isso não vai ficar por isso mesmo, não. Bobagem. Bobagem. Não adianta você ficar zangado. Você agir sem pensar. A raiva faz você tomar atitudes sem pensar. É loucura. E depois você leva o nome de louco, de louca. Agir sem pensar. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes não ficamos tão irados? Azedos, sem sabor, dizendo coisas sem pensar. Falando tolice, julgando, apontando o dedo, não perdoando, não amando, esquecendo a joinha que nós somos. Só lembramos do que fazem conosco, mas esquecemos o que fazemos com as pessoas. Somos uma joinha rara. É simples e complicado ao mesmo tempo de entender. É simples porque quando eu olho para mim, eu entendo que eu não sou tão boa como eu acho que sou. E aí, quando eu olho para mim, eu entendo o meu irmão. Eu entendo
que ele estourou, que ele pisou na bola, que ele disse algo que não deveria ter dito, que ele disse uma palavra maldita. Mas é só quando eu olho para mim, para quem eu sou, de onde Deus me tirou. Ficamos ressentidos, magoados, chateados, porque esquecemos quem nós somos. Esquecemos que aquilo que fazemos de bom é Ele que nos faz fazer. E o que fazemos de ruim somos nós mesmos. É desse jeito que funciona. O que o seu irmão, seu pai, sua mãe, seu amigo fez de ruim com você, as palavras malditas, a maneira que ele olhou troncho para você, o que ele fez de conta que você não existia, isso é ele. É o mal que habita dentro de nós em muitos momentos, é a nossa carne. Porque a nossa carne, ela milita contra o espírito. É todo o tempo, é o tempo todo. Vai ver que aquela pessoa disse uma palavra maldita. Vai ver que aqueles amigos de Jó chegaram ali naquele momento, julgando, apontando o dedo, condenando, falando coisas na cara dele, porque eles estavam sim, naquele momento se achando melhor do que Jó. Porque eles, pode ser até que eles queriam ajudar Jó a buscar lá na mente aonde ele errou, aonde ele pecou, para que ele pudesse estar passando por aquilo, por tudo aquilo que ele estava passando. Vai ver que nem foi por mal que eles chegaram ali e começaram a falar coisas para Jó. Vai ver que foi apenas tolice deles. Vai ver que foi num dia ruim. Vai ver que eles achavam que estavam ajudando. Vai ver que não foi assim na minha vida e na tua vida, quem sabe? Quem sabe o pai, a mãe, o amigo, o irmão, o pai e a mãe deu aquilo melhor que ele poderia dar naquele tempo, porque ele achava que aquilo era o melhor. Quem sabe o amigo, o irmão, a esposa, o marido, não disse uma palavra, porque naquele momento ele achava que aquilo estava certo. Vai ver que naquele momento ele achou que estava ajudando. Mas eu só consigo fazer isso quando eu olho para dentro de mim. Eu só consigo fazer isso e não andar arrastando ressentimentos quando eu entendo que eu não sou tão boazinha como eu acho que eu sou. É simples e difícil ao mesmo tempo. Por quê? Porque ninguém quer olhar para dentro de você de verdade. Nós não queremos. Nós não queremos olhar as nossas falhas, os nossos erros. De verdade, nós preferimos empurrar para debaixo do tapete os nossos problemas. O ressentimento, ele é inútil. Jó diz, com a sua raiva você está só se ferindo. Quando você se ressente, você sempre vai sair mais machucado do que o outro. Sabe por quê? Porque o outro, às vezes, fez algo com você e ele nem lembra do que ele fez. Às vezes ele passou por você e não falou com você porque realmente ele não lhe viu. Ou lhe viu, mas ele estava tão perturbado com os problemas dele que ele nem percebeu que você estava ali. Às vezes o outro nem sabe que lhe magoou, que lhe machucou, que lhe feriu. Ele está totalmente esquecido daquilo, mas você continua arrastando esse sentimento. Enquanto você estiver com esses sentimentos fervendo dentro de você, enquanto você continuar chateado, isso tudo vai voltar contra você. Muitas vezes nós permitimos que as pessoas do passado continuem nos ferindo, continuem nos machucando, continuem dizendo palavras contrárias. Ei, o limite quem coloca é eu e você. Somos adultos, jovens, e estamos aprendendo com o Senhor também a colocar limites. A pessoa só diz comigo e só faz comigo aquilo que eu permito pela segunda vez. Se a pessoa me feriu uma vez, e eu não conversei, não dialoguei, não disse que aquilo estava doendo, que aquilo me machucou, que eu não gostei, que eu não queria que ele fizesse aquilo, ou ela fizesse aquilo,
Se eu não abro a minha boca para falar, eu permito ser machucada de novo. Eu permito ser ferido de novo. E aí eu guardo ressentimentos inúteis dentro do meu coração. O ressentimento, ele é o inferno do coração. Ele tira a nossa paz. As pessoas mais infelizes que eu conheço na minha vida são pessoas que guardam ressentimentos. Eu conheço uma pessoa, uma amiga, muito próxima a mim, que quando ela não era cristã, ela sofria horrores com o marido dela. E ela era uma pessoa totalmente abatida, totalmente triste, não existia alegria no seu semblante, porque ela carregava dentro dela sentimentos inúteis, sentimentos ruins, sentimentos que destruíam ela, ressentimento de tudo aquilo que o marido dela estava fazendo contra ela. E ela não tinha alegria de viver. E isso abatia o semblante dela, ela tinha um semblante abatido. Ela tinha um semblante de tristeza. Mas quando ela encontrou o Senhor e perdoou o seu marido, e o Senhor mudou a história da vida desse casal, o semblante dela mudou. Hoje ela é uma mulher que sorri, que brinca, que conversa, que sente alegria em viver e em servir ao Senhor. O ressentimento deixa o nosso semblante abatido. O ressentimento, ele é doentio. Ele mata a nossa alma. Alguns homens levam uma vida feliz e morrem ricos. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Jó 21, 23 e 25. Você não pode ficar ressentido e feliz ao mesmo tempo. Se você permanecer guardando a mágoa, estará apenas ferindo a si mesmo. E isso é doentio. Toda pessoa ressentida, ela está doente. Ela está com a sua alma doente. Você não tem ideia do que você está fazendo com você mesmo quando você guarda o ressentimento dentro do seu coração. Isso sempre volta a lhe ferir. Os pensamentos negativos voltam a lhe ferir porque você não foi curada. O ressentimento, ele arruína os relacionamentos. Provérbios 17, 22 diz: o coração bem disposto é o remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ressentimento encolhe você. É como uma pérola que está guardada dentro de uma concha. A concha é todos os ressentimentos que esconde o que tem de mais precioso dentro de você. O ressentimento, ele lhe machuca, ele lhe fecha. Ele não permite você ser feliz, ver a alegria. Ele não permite você olhar para você próprio, para o que você tem de melhor. Ele tira a sua saúde. Ele rouba a sua paz. Ele magoa a sua alma. A falta de perdão, ela nos mata. O perdão nada mais é do que, a falta de perdão nada mais é do que um copo de veneno que você bebe, prepara para o outro, mas você mesmo bebe, achando que o outro é quem vai morrer. A falta de perdão é isso. Você pega lá um veneno e bebe. E aí você acha que fulano vai morrer. Mas você está morrendo por falta de perdão. Você está morrendo porque você não consegue liberar perdão. Porque você tem deixado o ressentimento lhe matar e você acha mesmo que está fazendo mal para o outro. Que você está fazendo o outro pagar. E isso não é uma verdade, é nós que morremos. É um copo de veneno que bebemos e achamos que o outro vai morrer. Precisamos ser livres e libertos no Senhor. Precisamos buscar a cura nele.
E como a gente faz isso? Como a gente consegue, então, se libertar desses ressentimentos? Como a gente consegue se livrar de toda essa mágoa, de toda essa culpa, de toda essa dor que a gente carrega no nosso coração? Primeiro, precisamos revelar a nossa dor. Falar da nossa dor. Dizer o que estamos sentindo. Jó 7:11 diz: por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, meu coração está cheio de amargura. Jó 10:1 diz: vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me condenes. Emocionalmente, Jó deseja morrer. Ele está tão cheio de dores, de amarguras, de angústias, que ele deseja morrer. Ele diz: Deus, eu não gostei disso. Não é justo o que o Senhor fez. Eu estou aqui cheio de feridas. Estou zangado. A situação não está sendo fácil. Ele diz a Deus como ele está se sentindo. Ele abre o seu coração para Deus. Mas será que Deus não sabia de tudo aquilo que Jó estava sentindo dentro dele? Será que Deus realmente não sabe o que eu e você sentimos dentro de nós? Ele sabe, meu irmão e minha irmã. Mas o desejo dele é que a gente coloque para fora. É que a gente abra a boca. É que a gente se derrame nos seus pés e diga: ó Deus, está doendo. Eu estou morrendo. O Senhor pode me socorrer. Ele é um pai bom. Ele ouve. Ele escuta. Ele deseja ter relacionamento com seus filhos. O Senhor sabia exatamente tudo que Jó estava sentindo, como Ele sabe o que eu e você sentimos. Mas Ele deseja que coloquemos para fora. Muitas vezes estamos zangados com Deus, estamos bravos, não entendemos porque temos que passar por tantas coisas, não entendemos porque é tanta dificuldade financeira, não entendemos porque é tanta briga, não entendemos, mas Deus, porque é doença no meu casamento, mas Deus, porque parece que as coisas não vão para frente, mas Deus, porque eu não consigo, mas Deus, mas Deus, mas Deus. Ficamos zangados com Deus e só questionamos, mas não abrimos de verdade o nosso coração. Não colocamos a nossa raiva para fora. Não cogitamos sequer dizer que estamos, não estou com raiva de Deus, não estou chateada com Deus, não. Deus sabe. Muitas vezes o Deus sabe não é verdadeiro. Muitas vezes o Deus sabe. Você está falando da boca para fora. Você está só dizendo: Deus sabe, eu estou passando por isso, mas Deus sabe. Deus sabe que você não está sendo verdadeiro com Ele. Deus sabe que você não está de verdade abrindo o seu coração e dizendo: Deus, eu estou tão triste com isso que está me acontecendo. Deus, parece que todo mundo flui, menos eu. Deus, parece que a vida de todo mundo dá certo, menos a minha. Não estou dizendo aqui que você tem que questionar a Deus, porque realmente Ele sabe o que faz. Mas a nossa carne humana necessita colocar para fora as palavras que estão oprimidas dentro do nosso coração. E Jó fez isso. Será que Deus não sabia quem era Jó? Ele diz lá no início: Jó, meu servo, bom e fiel, homem íntegro, reto. Será que Deus não sabia que Jó era um homem íntegro e reto? Ele sabia quem Jó era. E ele sabia que Jó era carne também. E que a carne de Jó estava doendo. E que Jó não estava mais suportando. E aí Jó abre o seu coração e fala tudo para Deus. Ouve os seus amigos, se enche de tudo aquilo e abre o seu coração para Deus, porque ele não suportava mais. Ele não suportava mais. Se você não suporta mais, meu irmão e minha irmã, abra o seu coração para Deus.
Ele está pronto a ouvir. Não use palavras bonitas. Ah, Deus, tu sabes, Deus, Javé, Yafá, Rafá. Abra o seu coração e diga: Pai, está doendo mesmo. Eu não estou suportando. Eu não estou entendendo porque o Senhor está me deixando passar por tudo isso. Abra seu coração. Ele quer que a gente seja verdadeiro. Ele quer que a gente revele a nossa dor. Ele quer que a gente coloque para fora o que está dentro. Quantas vezes a nossa família está destruída e nós fingimos estar tudo bem. O nosso casamento está destruído, mas no Instagram a nossa família parece um pote de margarina. Quantas vezes os nossos filhos estão fazendo coisas erradas e nós pintamos para a sociedade que eles são os melhores filhos do mundo. Que eles não erram, não falham, são corretos, lê a palavra. Não, meu filho não. Para! Como dizem, para que está feio. Para que está feio. Para de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Porque um dia, aquela sujeira não vai suportar mais debaixo do tapete. Aquele tapete vai precisar ser tirado e a sujeira vai aparecer. Abre teu coração para o teu marido, para a tua esposa. Abre teu coração, filhos, para o teu pai. Abre o teu coração para o Senhor e para as pessoas que convivem com você. Abre o teu coração. Fala o que está acontecendo. Coloca as cartas na mesa. Para de guardar os ressentimentos. Para de fingir que está tudo bem. Que a sua família é uma família perfeita, porque não é. Perfeito só aquele. Ele é perfeito. E nós estamos sendo aperfeiçoados nele. Aperfeiçoados estamos sendo. Precisamos abrir os olhos para a realidade da nossa vida. Precisamos abrir os olhos para os erros que os nossos filhos estão cometendo. Mulheres, precisamos ser amigas dos nossos maridos, sentar à mesa com ele e dizer: olha, fulano pecou nisso, nisso e nisso. Fulano está errando nisso, nisso e nisso. Mulher, pare de esconder os erros que os seus filhos estão cometendo dos seus maridos. Vocês são uma só carne. Eu falo mulheres porque a mulher tem mania de fazer isso. Você é uma só carne com o seu marido. Você não é uma só carne com o seu filho. Os seus filhos vão embora um dia, você gostando ou não. E é o seu marido que vai ficar do seu lado. É ele quem vai sustentar as tuas dores. É ele quem vai chorar contigo. É ele. E você vai ser cobrada pelo Senhor, pelo que você está fazendo com o seu casamento. Abra seu coração. O amor do seu marido por você é como o amor de Cristo para com a igreja. O amor, ele tudo suporta. E se ele for embora, pelo que você falou, ele não lhe ama de verdade. Deus não é o centro do seu casamento. Precisamos aprender a confiar no Senhor. Quantas vezes minhas filhas chegaram em casa e disseram: mãe, isso vá contar para o seu pai. Mãe, a senhora conta, eu não. Sabe por quê? Porque o casamento dos meus pais foram baseados nisso. E foi um fracasso. Foi um fracasso. Do jeito que você tem coragem de esconder dos seus maridos as verdades sobre os seus filhos, tenha coragem e ousadia no Senhor para sentar na mesa com Ele e contar toda a verdade. E exerça nos seus filhos o que é certo. Ensine os seus filhos a abrir o coração para o pai deles, não apenas para a mãe. Não é só a mãe que tem que saber o que acontece na vida dos filhos, o pai também. Está errado. Errado é errado e certo é certo. Precisamos parar de jogar para debaixo do tapete a sujeira. Precisamos enfrentar.
Homens, sejam homens. Assumam o lugar de vocês de homens dessa casa. Quantas vezes os homens dessa igreja não já ouviram essa frase? Seja homem. Seja homem. Se posicione. Quantas vezes o meu marido não chegou em casa dizendo que a pastora botou para torar, que chegaram aqui e disseram, seja homem. Mas você está sendo homem mesmo? Você está sendo homem mesmo? Seja homem. Escute o que a sua mulher tem para falar. Não julgue, não aponte o dedo, ouça ela. Seja o melhor amigo dela. E depois que você ouvir ela falar, os dois juntos vão decidir o que é melhor para a criação dos seus filhos. Vão decidir o que é melhor para aquela casa. Os dois juntos. Não é só a mulher, não é só o homem. Isso não é um casamento cristão. Isso não é um casamento cristão, onde só um toma a rédea da casa, onde só um resolve todas as coisas. Isso não é um casamento cristão. O casamento cristão é os dois juntos. O Senhor fez, deixará homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Os dois são um só. Precisamos definitivamente entender isso na nossa vida, no nosso casamento. Não podemos ter medo de falar para os nossos maridos. Os nossos maridos não são os nossos pais. Eles são os nossos maridos. Precisamos fazer disso uma união de amizade, uma aliança. Muitas vezes nós dizemos, eu gostaria de fechar a porta do meu passado. Gostaria de esquecer. Você pode até fechar a porta do seu passado. E por um instante você tentar esquecer tudo o que aconteceu. Mas antes de fechar uma porta, precisa que ela seja aberta. Só se fecha algo que já foi aberto. É por isso que você precisa abrir o seu coração, abrir a sua vida, contar o seu passado para Deus, falar para Ele o que se passou. Não tenha medo, Ele não vai lhe julgar, Ele não vai lhe condenar. Ou muitas vezes dizemos que vamos tentar continuar enterrando o nosso passado. Mas o passado, quando a gente tenta enterrar, ele fica todo o tempo ressuscitando. Sabe por quê? Porque ele não está morto. Não se pode enterrar nada vivo. Tudo aquilo que você enterra vivo, ele fica todo o tempo aparecendo. Todo o tempo saindo daquele lugar. Todo o tempo vindo à tona. Todo o tempo lhe machucando. Precisamos resolver. Às vezes precisamos simplesmente fazer, sabe o quê? Escrever uma carta para Deus. Porque muitas vezes não temos coragem de falar. Engraçado que esses dias eu estava conversando com a Alice sobre isso. A minha filha mais velha. E eu nem ia falar sobre essa, nem sabia a palavra. E a gente estava conversando sobre isso e eu disse, filha, se você não tem coragem de falar para Deus, escreva uma carta para Ele. Ela olhou para mim e disse, como mãe, uma carta? E quando eu li essa parte, eu me lembrei disso. Sim, escreva uma carta para Deus. Coloca lá no papel tudo aquilo que você tem vontade. E aí eu me lembrei até de Beta, porque uma vez a gente estava conversando faz muito tempo, e ela disse, quando eu estou orando, que muitos pensamentos vêm à minha cabeça, eu começo a escrever no papel. E aí eu disse, faz sentido, filha, vê. Aí eu compartilhei, que Beta tinha falado isso. E aí é isso. Muitas vezes não conseguimos nos concentrar no Senhor e precisamos colocar no papel. Muitas vezes não temos coragem de dizer o que estamos sentindo, porque parece ser tão sujo quando a gente fala. Parece ser tão difícil quando as palavras saem da nossa boca. Então a gente vai lá e escreve uma carta para Deus. Escreve uma carta para Deus. Conta para Ele tudo o que aconteceu com você. Conta para Ele tudo o que você sofreu, todos os abusos, sejam lá qual foram, sexual, de palavras, de atitudes.
Não importa qual tenha sido, escreve lá no papel. Coloca lá no papel, escreve tudo para o Senhor. Por quê? Ele é perfeito. Ele é perfeito e Ele vai entender. Ele vai entender que a sua dor, a sua vergonha é tão grande que você não consegue nem pronunciar para Ele tudo aquilo que você está sentindo. Então, muitas vezes, é preciso escrever uma carta para Deus. E se depois você tiver medo que alguém leia essa carta, toca fogo, picota, joga fora, mas escreve. Não deixa de fazer isso, porque isso vai trazer alívio. Precisamos escrever uma carta para Deus. Precisamos também conhecer os amigos de Deus. Precisamos ter amigos ao nosso lado que nos ajude. Porque nem sempre é suficiente para nós apenas escrever uma carta para Deus ou falar. Precisamos arranjar um amigo de Deus. Se você já tem, amém. Que bom, que bênção. Abra seu coração para esse amigo. Se ele é seu amigo de verdade, você não vai nem cogitar que ele vai lhe julgar. Você não vai nem cogitar a ideia de que ele vai olhar para você e apontar o dedo, porque ele é seu amigo de verdade. Porque o amigo de verdade, ele não fica dizendo, mas tu fez isso. Não, muitas vezes ele só ouve. Ele só chora com você. Muitas vezes ele lhe aconselha, mas não lhe condenando, mas não apontando o dedo. Se você não tem um amigo, se você faz parte dessa comunidade e ainda não vê uma pessoa que você possa ver como referência, que possa ser o seu amigo, abra seu coração. Vá para os discipulados familiares, sente naquela roda, ouça, escute, fale, compartilhe da sua vida e no momento certo Deus vai lhe mostrar essa pessoa. Sirva a um ministério. Não venha aqui só de domingo a domingo, sente na cadeira, escute a palavra e vá para casa. Pastora, estou querendo servir na igreja de alguma forma. Que ministério eu posso servir? Ela vai ouvir os seus dons, talentos, o que você gosta de fazer, e certamente ela vai lhe inserir em um ministério. Isso faz parte do nosso processo de cura. Isso faz parte do nosso processo de conhecer pessoas novas, de confiar, porque as pessoas que você vai viver naquele ministério vai se criar um vínculo. As pessoas daquele discipulado vai se criar um vínculo. Muitas vezes nós temos apenas amigos que vivem lá fora, que não são cristãos. E começamos muitas vezes como cristãos a nos aconselhar com essas pessoas. E essas pessoas, elas certamente não têm coisas boas, conselhos vindos do Senhor. E a amizade do reino, a amizade do corpo de Cristo é diferente. Eu tenho certeza que se você se dedicar a fazer isso, o Senhor vai lhe apresentar um amigo dele, nem que seja um único amigo, para que você possa abrir o seu coração, para que você possa falar das suas dores, para que você possa confiar totalmente nessa pessoa. Você precisa pedir que o Senhor lhe revele. Porque quantas vezes falamos das nossas dores, dos nossos sentimentos a pessoas que saem falando mal da gente. Estamos jogando pérolas aos porcos. Devemos abrir o nosso coração para pessoas que Deus nos apresenta, que Deus diz, você pode confiar nessa pessoa. Você pode abrir o seu coração. E a amizade de Deus, ela flui de forma natural. Não é nada forçado. É algo que realmente vem dos céus. É algo que realmente vem de lá. Vem de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Precisamos também, para ser curado dos nossos sentimentos, dos nossos ressentimentos, liberar os nossos ofensores. As pessoas que nos ofenderam, as pessoas que falaram contra nós, as pessoas que nos julgaram, que nos condenaram, que nos magoaram. Precisamos liberar essas pessoas, para que elas vivam em paz e muito mais a gente. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Deus eterno fez que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro
tudo o que tinha tido antes. Jó 42:10. Deixar ir, perdoar, não trazer mais de volta os mesmos sentimentos. Os amigos de Jó, eles feriram ele tremendamente. Eles o traíram, foram desleais, críticos, não foram compreensivos, não entenderam a dor dele, não entendiam o que Jó estava fazendo, vivendo e passando. Mas Jó perdoou, liberou. Não foi depois que ele se vingou. Não foi depois que Jó acusou. Não foi depois que Jó apontou o dedo. Foi depois que Jó perdoou. Depois que Jó os deixou ir. Depois que Jó os abençoou. A Bíblia diz que Jó não apenas os deixou ir, mas Jó orou pelo sucesso deles. E isso é importante. Isso é importante para a nossa vida, liberar as pessoas que nos ofenderam. Porque nós acabamos focalizando no erro, na dor. E a lei da vida é o seguinte: aquilo que você foca é aquilo que você se torna. Dizemos, não vou mais ficar ressentido com fulano. Dizemos tanto isso, focamos tanto nisso, que continuamos ressentidos. Dizemos, eu não vou cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram na minha criação. E focamos tanto nisso, que acabamos cometendo os mesmos erros. Quando nos vemos, quando olhamos para nós, quando olhamos para as nossas atitudes, estamos agindo exatamente da maneira que os nossos pais agiram conosco. Estamos tratando os nossos filhos da mesma maneira, porque estamos focando em não ser igual a ele. Não é sobre isso. Não é sobre você não ser igual ao seu pai e não cometer os mesmos erros que ele. É sobre você perdoar, entender aonde eles erraram, perdoar e deixar eles seguir com a vida deles. E você se libertar da culpa, da dor ou da acusação e pedir ao Senhor que lhe ensine de maneira correta como educar os filhos dele no caminho dele. Porque os filhos não são nossos, é do Senhor. Somos apenas educadores, somos apenas auxiliadores do Senhor. Mas os filhos não são meus. É tanto que nós vamos prestar conta deles. Você presta conta de algo que é seu? Não, o que é seu é seu. O que é meu e pronto, eu não tenho que prestar conta a ninguém. Se a palavra diz que nós vamos prestar contas a Deus, é porque não é nosso, é dele. Então precisamos entender que não devemos focar em não ser igual. Isso virá algo obsessivo. Isso aconteceu comigo. Durante muito tempo eu focava em não cometer os mesmos erros que a minha mãe e que o meu pai cometeu. E tinha hora que eu olhava para mim e eu me assustava. E eu dizia, eu não acredito que eu estou fazendo a mesma coisa que o meu pai e a minha mãe faziam. E foi quando eu encontrei o Senhor, eu disse, Deus, não dá mais para continuar. Quando Deus me encontrou, na verdade, não dá mais para continuar desse jeito. Não dá mais. O Senhor toma a rédea, me ensina a cuidar dos teus filhos, das tuas filhas, e me ajuda a direcionar. E foi assim, e tem sido assim. Eu erro, muito ainda, mas eu sei que eu estou errando, tentando acertar todos os dias. O perdão, ele é um processo. O perdão, ele deve ser contínuo na nossa vida. Perdoar, libera, abre o caminho. Leva você para outra fase. Pedro, ele pergunta a Jesus, lá em Mateus 18:21. Senhor, quantas vezes devo perdoar? Devemos perdoar? 7 vezes? Então Jesus responde, 7 não, filho. 70 vezes 7. E aí a gente vai lá para a calculadora, né? Então devemos perdoar 490 vezes e pronto. Se você conta, isso não é perdão. A palavra diz que o perdão, ele é contínuo.
Não é para você continuar contando. Ele é contínuo, não é para você contar, é para você simplesmente perdoar. Perdoar, ele é um processo contínuo na nossa vida. Você continua perdoando cada vez que a memória acende. Você os perdoa novamente, até perceber que os liberou, que os libertou, que os deixou ir. Então você não vai mais precisar fazer isso. E como eu sei quando eu liberei completamente o perdão? Quando aquela pessoa não me fere mais. Quando você passa a entender as dores daquela pessoa. Quando você pode orar pelo sucesso daquela pessoa. E quando você se sente confortável na presença daquela pessoa. Você entende que o perdão foi liberado mutuamente. E eu já vivi isso na minha vida há pouco tempo. Existia um perdão entre a minha família e outra família. E hoje a gente convive no mesmo lugar. Hoje a gente senta na mesma mesa. Hoje a gente conversa da nossa vida e compartilha a vida. E há um tempo atrás eu disse a uma pessoa que isso era impossível de acontecer. E essa pessoa outro dia me fez lembrar do que Deus tinha feito. Perdão é isso. É você orar pelaquela pessoa. É você amar aquela pessoa. É você sentir a dor daquela pessoa que você nunca imaginou sentir. Quando você sentir isso no seu coração, quando você entender que a presença daquela pessoa não te fere mais, não te faz mais mal, você entende que você liberou o perdão. E que houve perdão mútuo entre você e aquela pessoa. Porque você passa a conviver no mesmo convívio, a sentar à mesa, a comer a mesma comida. Mas você pode pensar, e se eu deixar essa pessoa aí? Eles vão ficar impunes. Mas e a justiça? Isso não é justo, Deus. Você está certo. A vida, ela não é justa. Se ninguém nunca disse isso a você, eu estou dizendo agora. O Senhor não disse que a vida seria justa. Ele não disse que seria fácil. Ele não disse em momento nenhum, você vai passar por lá e vai ser tudo de boinha. O povo é tudo justo, vai ser tudo tranquilo. Não, isso não é verdade. É difícil. Mas a minha sugestão para você é que você faça o que Deus manda você fazer. Perdoe as pessoas que você tem que perdoar. E deixa Deus cuidar do resto. O resto é com Ele. Será que Deus não sabe mais do que nós mesmos que devemos fazer? Será que Deus, Ele não entende o que é melhor para a minha vida e para a sua vida? Perdoar é o nosso papel. Pedir perdão é o nosso dever. Essa é a nossa parte. E o resto é com Deus. Eu só sei que Ele é justo e fiel. O que Ele vai fazer, meu irmão, não importa. Não interessa a mim nem a você. Precisamos revelar a nossa dor do passado, liberar os nossos ofensores e redirecionar a nossa vida. Precisamos redirecionar a nossa vida. Depois que ouvimos tudo o que acabamos de ouvir, precisamos dar um passo em direção ao novo. Essas são as formas para curar as nossas memórias inconscientes. Tudo aquilo que insiste em voltar à tona. O que você fixa em alguém, o seu ressentimento vai controlar você. Se você está preocupado com alguma coisa, se você está fixando seus pensamentos no passado, se você está o tempo todo voltando a esse lugar que não pertence a você, redirecione a rota, muda o foco,
Para de olhar para o retrovisor. É preciso seguir em frente. Jó 11, 13, 18, do 13 ao 18 diz: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá a sua desgraça e lembrará apenas com as águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seus fulgor. Você estará confiante, graça e esperança que haverão olhar ao redor, e repousará em segurança. Muito antes dos psicólogos existirem, Jó já dizia que existem 3 passos para a cura interior: consertar o coração, aproximar-se de Deus e encarar um mundo novo. Você precisa, primeiro que tudo, consertar o seu coração. Consertar o seu coração. E você faz isso se aproximando do Senhor, porque Ele é o único que consegue consertar o que está torto, curar o que está ferido, derramar perdão sobre a sua vida. Quando você entende o perdão do Senhor sobre a sua vida, você consegue perdoar o outro. Quando você entende de onde Deus lhe tirou e onde Ele está lhe colocando, você entende o processo do outro, a dor do outro, a falha do outro. Para perdoar, você precisa primeiro se sentir perdoado pelo Senhor. Você precisa primeiro entender o perdão de Deus sobre a sua vida. E aí, quando você entende esse perdão, você consegue perdoar qualquer um. Porque só você e Deus sabe a joinha que você é. Só você e Deus sabe de onde Ele lhe tirou. Só você e Deus sabe a podridão que nós vivíamos. Só eu e Ele sabem. E aí, quando entendemos esse perdão derramado sobre nossas vidas, conseguimos perdoar os nossos ofensores. E quando entendemos tudo isso, conseguimos encarar um novo tempo, um novo mundo, para seguir em frente, para ter uma rota direcionada por Deus. Não podemos continuar dando tanta importância às feridas, às dores. O que passou, passou. O que você viveu, viveu. E eu não estou dizendo aqui que não doeu, que não foi difícil. As dores de Jó eram reais. As dores que eu e você passou, foram e são reais. Mas precisamos parar de ser vítima. Jó podia decidir continuar ali no chão, caído, com suas dores e feridas, lamentando e chorando a perda de tudo. Ele poderia continuar sendo uma vítima. E ele tinha todo o direito para isso, ou não? Quando olhamos para a vida de Jó, ele teria todo o direito. E ninguém ia julgar ele, nem apontar o dedo, eu tenho certeza. Que as pessoas iam aplaudir. O coitado do Jó, ele tem direito de ser vítima. Mas a história dele, ele perdeu tudo. Quem não iria dizer isso de Jó? Mas Jó escolheu abrir o coração para o Senhor. Escolheu deixar Ele entrar, fazer morada, curar as suas feridas, derramar o perdão sobre Ele e redirecionar a sua vida. Jó escolheu ser o protagonista da sua história. Ele não quis ser vítima. Nós temos uma escolha. Ou você é vítima, ou você é protagonista da sua história. O Senhor nos deu o direito de escolher. Continuar carregando ressentimentos é inútil. Não adianta. Não vai funcionar.
Você não consegue sozinho ser curado. Você não consegue sozinho enterrar. Você não consegue sozinho fechar a porta. Você não consegue sozinho sair desse buraco. Você não consegue sozinho sair da angústia, da depressão, da ansiedade, da dor, da perdição, do jogo, do vício, da prostituição, da bebida, da pornografia. Você não consegue sozinho. Da mentira, da vaidade. Eu não sei quais são as suas feridas. Eu não sei quais são as suas perdas. Mas eu sei de uma coisa, que aqui existe um Senhor que veio me encontrar e te encontrar. Que veio aqui para mudar a minha história e a sua história. Que veio aqui para dizer, filho, você não precisa ser vítima mais. Olha, eu te chamo de filho e você pode ser protagonista da sua história. Esse é o nosso Deus. Um Deus de amor. Um Deus de justiça, um Deus de perdão. Se você crer nisso, meu irmão e minha irmã, se você crer no poder desse Deus, se você crer que esse Deus pode mudar a sua vida, a sua história, restituir o seu casamento, mudar a história de vida dos seus filhos, tirar toda a ferida, curar, transformar, restaurar, restituir. Se você crer nisso, meu irmão e minha irmã, então se levante desse lugar. Se levante desse lugar que você está. Entenda que não há terapia no mundo que possa tirar você dessa situação se você não acreditar no poder de Deus. A terapia, ela anda junto com Deus. A medicação, ela funciona junto com o agir de Deus. Se você continuar apenas fazendo terapia, você vai passar anos da sua vida num consultório médico. E eu não estou menosprezando a terapia. Não estou dizendo que isso não tem valor. Isso tem valor. Tem valor. Mas se for em conjunto, é Deus e o terapeuta. É Deus e a medicação. A sua enfermidade, ela só pode ser curada por completo. Não é por causa da medicação que você está tomando. É porque Deus deu inteligência ao químico para fazer a medicação que você está tomando. Ou você acha que a medicação aconteceu do nada, jogou uma bombinha, os produtos... Deus deu a inteligência ao homem, é tudo Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E se eu e você não entendermos isso na nossa vida, viveremos o resto dos nossos dias rastejando, caídos no chão, cheio de feridas. Precisamos entender que foi suficiente, que Ele pode. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Graça e paz.